Fala galera, e na Arena Fonte Nova em Salvador, o Internacional perdeu para o Bahia pelo placar de 1-0 e foi, sem dúvida alguma, a pior atuação na era Eduardo Cudê desde que ele voltou ao Internacional. Colorado foi, principalmente no segundo tempo, dominado pelo adversário, poderia ter sido inclusive goleado. Os muitos desfalques também atrapalharam e o Inter, ele ainda segue de olho na ponta de baixo da tabela, até porque não consegue sair da zona intermediária da tabela de classificação. E a partir de agora, uma análise aqui no canal de Bahia 1, Inter 0. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, pessoal, o Inter teve a seguinte escalação hoje: Kehler, Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert, Gabriel, Bruno Henrique, Alan Patrick e Maurício, na frente Wanderson e Luiz Adriano. Muitos os desfalques: Rocher na seleção uruguaia, Johnny na seleção dos Estados Unidos, Arangues no Chile, Ener Valencia na seleção equatoriana. Ainda teve René suspenso, Igor Gomes, Nico Hernandes, mas o Igor Gomes e o Nico Hernandes, esses são reservas. E além de Tauan Lara e Matheus Dias na seleção brasileira pré-olímpica. Primeiro tempo que foi um jogo muito marcado e pouco jogado, de pouca inspiração das duas equipes, tanto Bahia quanto também o Internacional. E o Bahia, ele foi mais perigoso no campo ofensivo e acabou fazendo o gol da vitória a 43 minutos do primeiro tempo, quando o Biel, ele chuta rasteiro. Na minha avaliação, o Kehler, eu acho que ele falha no gol. Eu acho que, por exemplo, não é nenhuma questão de falha, tá? Mas acho que outro goleiro pegaria aquela bola. Então, é um lance que eu até não acho que foi uma falha assim tão grosseira do goleiro do Internacional. Mas, por exemplo, se tivesse o Rocher ali, acredito que ele faria a defesa. Aí veio o segundo tempo e Eduardo Cudê faz duas trocas de imediato. Ele retira o Gabriel para botar o Rômulo e também coloca o Luca no lugar do Luiz Adriano. Inclusive, muitos problemas médicos do Inter hoje, tá? O Gabriel saiu com um problema no tornozelo, Luiz Adriano uma pancada nas costas e mais adiante ainda o Dalbert e o Hugo Malo também sentiram aí problemas musculares. Então é algo que precisa ser observado no retorno a Porto Alegre. E no segundo tempo o Inter tomou um rojão, o Inter tomou um chocolate do Bahia. O Rogério Ceni, ele deu um nó tático, sim, em Eduardo Cudê. Porque logo no início do segundo tempo, uma lambança da defesa do Inter, o Tassiano fez o gol, mas estava impedido. Depois ainda o Inter teve o cabeceio do Gabriel Mercado na trave e o Cauli, logo na sequência, fez um gol, também estava impedido. E o Inter começou a gerar muito espaço para o Bahia e muitos contra-ataques. Era um pandemônio quando o adversário chegava na frente do gol do Kehler. E até defensivamente hoje o Inter também foi mal. O Inter teve, apesar das muitas chances desperdiçadas pelo Bahia, ainda dois chutes perigosos do Maurício de fora da área, que passaram muito perto do gol defendido pelo Marcos Felipe, mas o Inter não merecia a melhor sorte. Perdeu por 1-0, poderia ter sido inclusive goleado no segundo tempo, e aquela arrancada que o Inter imaginava, agora são 11 rodadas até o final da competição, e se falava muito, e ainda se fala de uma vaga na pré-Libertadores, está ficando cada vez mais difícil, até porque o Inter não consegue sair de uma zona intermediária da tabela, e convenhamos, não merece. Hoje o Inter, na era Eduardo Cudê, fez, na minha opinião, a sua pior partida, não deu nada certo e sim, saiu barato, 1-0 para o Bahia na Arena Fonte Nova. Domingo tem o jogo contra o Santos no Beira-Rio.
Eduardo Cudê terá o retorno de muitos jogadores importantes e eu nem preciso dizer aqui. É ganhar, ganhar ou ganhar e também apresentar o melhor futebol, porque hoje, além da derrota, o Inter não jogou absolutamente nada. Rápidos destaques aqui. Kehler, toda vez que joga, sempre comete pelo menos um erro muito grave. Não sei por que ele segue sendo escalado na ausência quando o Rocher, claro, tem essa eventualidade de não jogar. Por que não testar o Antony no seu lugar? Bruno Henrique, um jogador que foi contratado no meio do ano, até jogou bem algumas partidas, mas vem numa crise técnica grande. É preciso ver o que está acontecendo com ele. E no ataque, o Luca foi expulso, mais uma vez tecnicamente deixou a desejar, e o Luiz Adriano também decepcionante mais uma vez. Assim eu vi Bahia 1, Inter 0, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.